Eu acho que ela surge de um lugar que não é a ausência... Tipo assim, não existe uma lacuna onde a gente tá preenchendo com a espiritualidade hoje em dia, né? Ela não tá respondendo algo que não tem resposta. A gente está criando uma pergunta que não existe. Verdade. Tipo assim, o que acontece após a morte? Você não tem nenhuma evidência pra acontece gerar algo. essa pergunta, entendeu? Existe um ciclo muito claro na natureza das coisas que vivem e morrem. Que é um ciclo que é observado desde sempre. Desde sempre. A gente observa nos outros animais sem sentir essa vontade de indagar, mas a gente tem algo dentro da gente pelo significado que a gente dá pras coisas. Só porque a gente é consciente. Que a gente tenta minimizar essa agonia, né? Que é deixar de existir. E aí a gente cobre isso com várias coisas. Mas da última vez que eu vim aqui, o Monark nem lembra que eu... Tava falando, você veio quantas vezes? Nem lembrava. Mas a gente falou sobre religião e eu sempre fui eu sou super cético e tal, eu faço disso quase uma bandeira. Acho muito legal falar sobre isso, porque acho que já tem muita propaganda religiosa, mística do outro lado e tal. Então eu faço questão de sempre advogar a respeito disso. Mas eu recentemente andei fazendo umas leituras, assim, porque eu cresci em família cristã. Até os 14 anos eu era ministro do batismo lá da minha igreja evangélica e tal. E depois eu rompi totalmente com isso. Mas eu comecei a ver um valor maior agora na instituição religiosa, em específico o cristianismo, que é o que a gente mais tem contato aqui. Porque, assim, eu acho que o cristianismo tem que ser ultrapassado. Assim, a gente tem que ser possível que a gente busque valor moral e objetivo para as nossas vidas que não advenha da história bíblica cristã. Também acho. Porque isso foi muito útil, muito. E eu hoje em dia enxergo muito esse valor, foi muito útil. Mas a gente tá na hora de superar isso. E foi útil, Mas tu tá passei a falando analisar. do cristianismo, como você disse, porque o cristianismo é o metagame que a gente tá inserido. Não só. Assim, muito por causa disso eu estudei mais ele, mas eu sei que tem um lance que é muito legal. Tem várias conquistas que o cristianismo conseguiu culturalmente que a gente acha que é uma coisa natural, que as outras religiões, outras estruturas culturais também fazem, mas na verdade não é. Ele inverteu valores e dogmas que eram horríveis do nosso ponto de vista, né, hoje em dia, moderno. Como, por exemplo, escravizar o outro. Era algo que te trazia um valor moral. Você era poderoso, você escravizava. Essa coisa do poder que subjuga era valorizado, né? Essa coisa de tratar todos como iguais, mesmo que existam diferenças. Sabe? A gente tem um valor intrínseco em cada um que deve ser respeitado. Essas coisas não existiam. Não é que não existiam antes do cristianismo. Elas não eram populares antes do cristianismo. O cristianismo conseguiu colocar isso na cabeça dos fracos e dos poderosos. E essa mudança de paradigma proporcionou depois uma evolução humana absurda. Um bem-estar coletivo que não existe em outras partes do mundo hoje. Você entendeu? E assim, eu como ateu, eu meio que desvalorizava isso e foi uma das minhas descobertas recentes pessoais mais importantes, entender que, eu continuo achando que hoje em dia tá mais pra ultrapassado do que pra útil e que a gente pode ser... Eu posso ser uma boa pessoa, eu tento ser a prova disso. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou razoável nas minhas decisões, sou bom com o próximo e tal, e eu não sigo nenhuma cartilha dogmática, digamos assim. Mas que, de fato, isso foi super importante. Foi super importante. 2, não é todo mundo que consegue fazer isso sem um dogma, sem uma diretriz. Antigamente eu achava que sim. E eu venho tendendo a achar que o estado natural do ser humano não é essa coisa organizada, justa. A gente tem instintos bastante sabe, as crianças elas se batem, a criança mais fraca é isolada. E a religião tem o papel de ensinar isso daí, mesmo que sob um prisma, sei lá, divino, espiritual, ou metafísico. Ele insere um meta de convivência na sociedade. A religião é isso, é um meta de convivência. E os metas que mais acertaram, o Rolandinho disse isso, que a gente pode ver foi o cristianismo. Tipo, quando a gente vê que tem aqueles caras que levam muito a sério o cristianismo, fala que a gente tem que defender, que é um bem e tal, não é que os caras são necessariamente radicais, tá ligado? Mas é porque eles entendem... Eu acho que eles são bem radicais, pra ser sincero. Existem pessoas que entendem que se a gente não pode desapegar de certas evoluções culturais que o cristianismo trouxe, porque regredir isso seria regredir o estado da humanidade, tá ligado? Principalmente nesse momento, né? Principalmente nesse momento. Tipo assim, como a gente é uma sociedade mais cética que valoriza a ciência, tem uma corrente meio, digamos assim, nihilista, uma coisa meio de perda de significado, que eu sou fruto disso, sabe? E eu vejo amigos meus que... Porque eu tive é isso que eu errava. Eu tive uma base cristã. Tipo assim, eu cresci no cristianismo. Eu rompi com o cristianismo com 14 anos. Muito bom.
O Monark fazendo barulho no microfone público. Cara, eu vocês vou não dar vão entender. esporro nele pro resto da minha vida, cara. Não, você tá certo, você tá certo. Não você tá tô, certo. cara. Quem tá errado é esse filho da puta aí. Arrombado. Continua, vai. Não, Até nossa, eu não sei nem esqueceu. O que eu tava falando? Pô, era uma você- pira legal. você cresceu no- Ah, é verdade. Muito bom. Eu tive essa base cristã. Então, assim, eu vejo que hoje em dia eu ainda sou guiado muito por esses valores, mesmo eu não acreditando em Deus. Então, eu tive esse, vamos dizer assim, privilégio. Eu não sei qual é, que é o resultado de você criar pessoas num mundo que tá tão confuso. A gente tá num momento onde a gente não sabe exatamente qual é o valor das coisas. Você tem essa briga de esquerda e direita que, por trás disso, existe uma discussão moral a respeito do que é a vida e como é que a gente deveria viver a vida. E isso num campo filosófico é uma discussão que deve ser a discussão. Sim. Hoje em dia é a discussão. É assim, existem uma discussão que é fundamental, que é tipo, existe o ser humano, ele é uma construção social 100%? Ou ele é muito mais um reflexo das tendências biológicas de cada indivíduo? Essa é uma polarização de ideias que existe hoje em dia, que tá se construindo e tá, né, se chocando, tal. E é uma discussão fundamental. E eu sinto que o cristianismo, ele me ajudou a passar por isso porque eu tô muito mais pro lado das pessoas que são mais céticas, que acreditam mais na ciência. Mas mesmo assim eu ainda dou um significado que é quase religioso pra minha vida, sabe? Eu tento fazer o certo sempre. Eu brigo com uma questão moral dentro de mim que eu não sei se todas as pessoas que não tiveram acesso à religião têm essa mesma coisa. Então eu não tenho como ter essa evidência. Então será que hoje em dia você não acredita? Eu acredito mais na instituição, só que assim... Não, eu acho que você... Não é na instituição que tu acredita. Na minha opinião... Ih, caralho, agora ele vai te converter. Não, Eu quero ser convertido, vai. Você acredita no princípio, na filosofia. Você acredita que dentro daquele texto existe sabedoria que é universal e que é importante que ela seja preservada e que todo mundo saiba. Mesmo que... Mas existem várias partes que eu não acho que devem ser Eu preservadas. concordo. Eu também não, acho. compro o cristianismo. Com certeza. Eu hoje em dia Por isso que eu falo que enxergo você- Ah. Por isso que eu não falo que você é cristão. Mas você acredita... Porque, ó, todo aquele fundamento, todas essas normas que o cristianismo meio que colocou na nossa cabeça, tudo isso só é possível porque ele segue uma lógica... Uma média divina. Não é uma média, é uma lógica divina. Entendeu? Tudo, eles só chegam nessas conclusões com o pressuposto que Deus existe. Então, a partir do momento que tu acredita que essas são as conclusões, as melhores conclusões para serem disseminadas na sociedade, você, querendo ou não, tem que comprar que Deus existe de certa forma, tá ligado? Então eu discordo aí. Eu realmente, eu entendo o que você tá querendo Ele dizer. existe pelo perfeito menos sua fala. como uma metalinguagem, Não, tá ligado? Não necessariamente ele existe como algo... Não vem barbudo. Não vem barbudo. Mas Não é o objetivo, eu É, entendo. exato, mas o conceito Deus, ele existe na realidade e ele é muito importante. Ele existe pra algumas pessoas, né? Pra quem acredita nessa estrutura dogmática Não, que você tá falando. o conceito Deus, ele existe na nossa realidade, no sentido que a nossa realidade funciona, você consegue criar regras pra nossa realidade partindo do pressuposto que Deus existe. Ela é fruto da existência de Deus. Eu entendo. Tipo, isso. a nossa realidade, ela aceita o pressuposto que Deus existe. Você pode usar esse pressuposto lógico e ter frutos na realidade que são positivos, que funcionam, entendeu? Caralho. Eu entendi. É um pensamento útil. Essa visão, ela é utilitarista, assim. Ela é útil. Ela é útil. é- E o meu argumento é que pelo fato dela ser útil, talvez ela esteja um pouquinho certa. a existência objetiva de Deus. A existência objetiva de Deus, eu realmente eu não acredito. Não, tudo bem, Não tudo vejo a bem. necessidade. Mas o que eu digo eu consigo entender o valor Da existência subjetiva de Deus. da existência subjetiva de Deus que teve. Esse valor foi muito importante. Eu quero acreditar que a gente pode superar que a gente pode substituir esse símbolo e todos esses valores morais que são os bons, porque tem vários que são ruins. Mas os bons, eles podem derivar de uma nova visão de mundo que não pressupõe um ser Deus. protetor. Você entendeu? Ah, Porque eu o acho ser que isso- protetor, ok, porque eu mas acho um que Deus isso- ele tem que derivar, entendeu? Essa é isso que eu tô falando. Acho que o meu ideal seria a gente se sentir responsável pelo mundo sem a figura que julga, você entendeu? Assim, a gente sentir essa responsabilidade naturalmente. É aquilo que eu tô te dizendo, você não quer ser feliz. Você quer estar aqui porque você tem certas capacidades que você já tá vivo, por que não exercê-las? Por que não exercitá-las? Por que não ser uma versão muito incrível daquilo que você é hoje, sabe? Então eu acho que é meio por aí. O único motor disso é o motor cristão, é o motor religioso da fé?
Acredito que não, porque... Eu acho que isso seria um erro. Mas eu entendo que o Monark tá falando... porque assim, porque eu falo monarquês, mais ou menos, entendeu? Não, mas eu também entendi perfeito. Tá meio desligado do cristianismo, ou na verdade, é um fundamento que ele tá... Eu acho que é o que ele tá tentando dizer. É um fundamento lógico. É um fundamento que o que é certo, por assim dizer, emana desse fundamento, sabe? Então não importa qual que é a religião ou qualquer coisa do tipo, porque todas elas têm algum fundamento lógico que sem esse fundamento lógico... Você não consegue ter a religião, ela não se prolifera, você não encontra os outros caminhos, você não chega a conclusões. Por isso que é útil. Por isso que é útil, mas talvez ele não seja só útil, talvez ele seja necessário, fundamental. Esse é o meu ponto. Mas mesmo que seja fundamental. Mas se ele é fundamental, Mas é só não de é uma interessante? É muito, mas é Não isso é que interessante? mas é isso que a ciência impede que a gente faça, Não, entendeu? eu entendo. Assim, é útil, seria muito interessante, seria até talvez melhor que existisse. Aham. Mas eu preciso de algum argumento, de alguma coisa que seja do campo objetivo, Você pode pra dizer que é a provar. verdade objetiva. Claro, claro. Mas o que provaria isso? qualquer manifestação de que existe, não dúvidas, porque a gente normalmente prova a existência do divino e do metafísico com as dúvidas, mas isso não é o melhor jeito. Eu não sei explicar isso, então metafísico. Entendi, Então sim, Deus.